Paz do Senhor, irmãos, mais uma aula do nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, extensão Dourados, dando continuidade à disciplina de livros proféticos. Hoje vamos falar sobre o profeta Isaías. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante da sua presença, Pai. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos aproveitar cada minuto dessa aula, Pai. E acima de tudo, coloquemos em prática tudo aquilo que aprendemos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dando continuidade nos nossos estudos, hoje sobre Isaías, Isaías, que significa o Senhor salva. E Isaías é chamado de o príncipe dos profetas do Antigo Testamento, porque ele tinha um enorme ímpeto, caráter majestoso, uma visão teológica fora do normal. E o conteúdo messiânico da sua profecia é o que diferencia e o coloca como o príncipe dos profetas do Antigo Testamento. Se a gente fosse analisar o livro de Isaías, a gente pode dividir ela em duas partes. A primeira parte seria a da denúncia, da denúncia de Isaías 1:1 até o capítulo 39, são denúncias. E a segunda parte, que é a de consolação, de Isaías 40 a 66. Então, o livro profético de Isaías, se a gente quiser dar uma dividida, a gente pode separar ela em duas partes, o de denúncia e de consolação. A de denúncia, que é a primeira parte, a gente vai perceber aí no livro profético de Isaías, que é a denúncia contra Judá, lá desde o capítulo 1 até o capítulo 12, mais ou menos, ele vai fazer as denúncias contra Judá. Depois ele faz as denúncias contra outras nações, de Isaías 13 a 23. Depois uma tribulação e o reino vindouro, o Apocalipse, o Apocalipse aí de Isaías, lá no capítulo 24 a 27. As denúncias contra Israel e Judá continuam lá em Isaías 28 até Isaías 35. E as bênçãos, mais as bênçãos, E lá em Isaías 36 a 39, então a gente vai encontrar na primeira parte das denúncias, a denúncia contra o rei Senaqueribe, Essa seria a primeira parte do livro de Isaías. A segunda parte, então, de consolação, que é demonstrada aí a salvação, do servo Messias, Primeiramente, lá em Isaías 40, é a grandeza de Deus, demonstrado aí em todo a segunda parte aí de consolação, a grandeza de Deus, a salvação através do servo Messias, o Messias vindouro, e o plano de Deus para a paz, de Isaías 58 a 66. Então essa seria a segunda parte. O livro profético de Isaías, ele é aceito, no círculo cristão judaico, porque Isaías ele profetiza na segunda metade do século 8 a.C. Isso é de 740 a 700, tanto em Judá como em Israel.
nos tempos de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, né, os reis de Judá. A autoria do livro de Isaías, né, do profeta Isaías, faz parte da nossa Bíblia aí, é aceito no círculo cristão judaico. A autoria é do próprio profeta, né, do século 8. Porém, existem algumas correntes teológicas modernas aí que acreditam numa dupla, né, ou até tripla autoria aí desse livro. Essa linha teológica defende primeiramente que o rei Ciro, né, o persa citado em 45:1 de Isaías, não teria vivido no mesmo período de Isaías, mas, segundo dados arqueológicos, por volta de 200 anos mais tarde. Então, por esse motivo, alguns contestam, né, 200 anos depois. Mas a grande verdade é que outros motivos de discussão seria a direção literária que o livro toma, né? Dos capítulos 1 a 39, por exemplo, esses oráculos do profeta Isaías está permeado de acusação e julgamento, sendo este escrito de 1 a 6, ou mesmo copiado de 7 a 39, por Isaías. Já os capítulos 40 até 55 teria sido escrito por um profeta exilado do século 6, né? Enquanto os capítulos 56 a 66 teria oráculos escritos por outro também no período do exílio, também no século 6. Então, só que na Palestina, em outro local. Não se encontra oráculo de acusação e julgamento antes de esperança e restauração do reino. Por esse motivo, então, existem algumas controvérsias, mas apesar disso, apesar dessas discussões e essas correntes aí dizendo que poderia ter aí 2 ou até 3 compiladores do livro de Isaías que viveram em tempos diferentes, em locais diferentes, o Bruce aí nos seus estudos em 2009, está lá na página 990, ele esclarece com muita propriedade aí que os profetas eram em primeiro lugar pregadores, né? Não muito diferente, né? O profeta sempre é um pregador. Isso quer dizer que o seu ministério original era oral. Uma pregação é feita oralmente, né? Como podemos dizer assim, no gogó, na palavra, tete a tete, e seus oráculos anunciados oralmente em situação específica para plateia específica, né? A gente sabe que Isaías ele tanto profetizou para reis e a corte, no caso, como eram os profetas clássicos, né? E também ele profetizava socioculturalmente, que era para toda a população, para todo o povo e para todas as nações. Então, ele é um profeta clássico. Então, o Bruce ele coloca aí que quando esses oráculos foram transferidos para o papel, transcritos, pode ter sido algum tempo depois, mas com a participação, né, um elo de ligação inevitável com a questão real do profeta ser, da medida em que o profeta ser vivo, o profeta atuante, se viram editor dos seus próprios materiais de profecia. Podemos dizer assim que um profeta ele pode estar profetizando oralmente, porque ele é um pregador, fazendo suas pregações, e posteriormente, daqui a alguns tempos, isso se transformar em material escrito e transcrito e passado para os livros proféticos. Então, esse é uma questão que é aceito pelos eruditos, né? É aceito pelo meio social dos cristãos e dos judeus, e por esse motivo, então, que sendo assim,
quase a totalidade dos estudiosos cristãos e teológicos concordam que Isaías tenha feito parte da copiação do material do livro dele, né, do profeta Isaías, que faz parte da nossa Bíblia, inclusive formando um documento mencionado como mandamento, que está lá em Isaías 8,16. E qual que era o contexto da época, né? O que estava acontecendo no mundo da época em que Isaías profetizava, em que Isaías estava recebendo as mensagens, recebendo as orientações e falando em nome de Deus ao povo escolhido. O Império Assírio assume um lugar como primeira potência mundial, né? Foi nessa época que o Império Neo-Assírio assume aí como potência mundial na história do mundo, né? Mas dois acontecimentos importantes e marcantes são centrais aí no capítulo de 1 a 39 das profecias de Isaías, que primeiro foi a união entre a Síria e Israel, né? Que era chamada aí Guerra Sírio-Efraimita, que foi em 735 a 732 a.C. Essa união visava invadir Jerusalém, mas com isso Acais pede socorro ao rei assírio, Tiglat-Pileser II, contrariando a orientação de Isaías, né, do profeta, que fala em nome de Deus. E em 732, Damasco então foi conquistado, e todo o povo foi deportado, e toda a terra de Arã incorporada ao Império Assírio. Anos mais tarde, Israel, né, se rebela contra a Síria, se rebela porque não quis ser vassalo, né, não quis ser, vamos dizer assim, um distrito, e como ele se rebela, teve sua capital Samaria totalmente destruída em 721. Esse é um fato muito importante, né, que é relatado aí pelo profeta. Já em 701, o rei assírio Sequenaribe invadiu Judá, destruiu várias de suas cidades fortificadas, cercando finalmente Jerusalém. Contudo, diferente do pai, Acás, né, diferentemente do que Acás fez, buscando socorro com o rei assírio, contrariando o profeta Isaías, o rei Ezequias confiou no socorro do Senhor. E o exército assírio foi totalmente destruído. Fato esses relatados lá no capítulo 36 e 37 do livro profético de Isaías. Era um tempo difícil, era um tempo de incerteza política e de medo. Essa época em que Isaías profetizava. Por isso Isaías é chamado de príncipe dos profetas do Antigo Testamento, porque ele tinha um ímpeto forte, um caráter majestoso, corajoso, além de ter essa visão do Messias, né, nas suas profecias. Era um tempo difícil esse contexto em que Isaías viveu, pois os assírios eles aterrorizavam toda a região do Antigo Oriente Próximo, ali naquela região de Judá, naquela região onde Davi havia incorporado muitos daqueles países, daquelas nações ali. E o Império Assírio, além de aterrorizar, ele contava com um programa de governo agressivo de dominação e de pesada cobrança de impostos aí. Todo o povo conquistado tinha que pagar imposto e se não pagasse era aniquilado, né? Além de que os assírios também tinham um programa de deportação do povo da nação conquistada. Eles dividiam todo o povo conquistado, mandava uma parte do povo
a uma determinada região, mandava outra parte do povo conquistado a outra parte, no sentido de que ele dividisse o povo para tentar destruir o senso de união e de nacionalismo e de integridade e união política dos povos e das nações que eles conquistavam. Então era muito difícil das nações que era conquistado pela Assíria se levantar ou se preparar para um contra-ataque, porque eles eram, além de ser destruídos, tinha que pagar impostos pesados e ainda o seu povo era separado, né? Eram mandados para longe um do outro. Mas o que eles não sabiam, né, o que eles não contavam, né, é que é importante a gente lembrar que para Israel o nacionalismo não está ligado ao poder político, né? A Israel está ligado ao poder teológico de Deus, né? O que une, o que une o cristão é o Deus. É um Deus único, um Deus poderoso, um Deus que cuida, um Deus que acolhe, um Deus que é misericordioso e um Deus que escolheu aquele povo ali, né? Um povo escolhido e separado por ele. E que desde o início ele já havia entregado essa terra, né, a esse povo, que é a terra prometida. Então, por esse motivo, esse é um dos grandes motivos em que o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus, mesmo separado, mesmo sendo afastado em grupos diferentes e longe, não perderam a característica de continuar, né, acreditando e se unindo através da fé e da certeza de que um Deus é provedor, né? Então esse era o contexto da época. Veja que era difícil, né, para Isaías enfrentar esse contexto político aí de medo e de incerteza. O propósito principal de todo o livro de Isaías é que ele foi organizado com a intenção de destacar e de engrandecer a integridade do Senhor como Deus da aliança, né, notando-se que aí o contraste aí entre esses dois reis aí apresentados, né? Acais, o pai, e Ezequias, o filho. Acais não confiou em Javé. Antes, com medo, pediu ajuda aos assírios durante a crise política e frente à ameaça de invasão da Síria a Jerusalém. Ezequias, pelo contrário, diante da mesma ameaça, diante da mesma situação, anos mais tarde, preferiu depender de Javé e foi livrado poderosamente. Desse modo, o propósito dessa mensagem aí do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, ele se tornou um grande exemplo de como Deus, num ato de soberania, né, pode livrar o seu povo. Esse relato teve uma lição importante para os futuros exilados: confiar no Senhor. Quantos, ainda hoje, como profetas, né, podem se utilizar dessa exegese, dessa interpretação, desse propósito do livro de Isaías, né? Desse exemplo claro em que o pai não confia e tenta buscar acordo político e foi destruído, enquanto que o filho, anos mais tarde, na mesma situação, confiou totalmente no Senhor e recebeu o provimento. Veja que o propósito
aos dias de hoje, né? Qual que é o tema principal, se a gente for analisar, do livro profético de Isaías, ou os temas principais? Um dos temas principais aí, que a gente podemos dizer assim, é que é o servo, né? O servo do Senhor. O servo é aquele que será um instrumento da realização dos planos de Deus para Israel. É uma distinção do Messias esperado pelos judeus e do Messias cristão. Veja que o servo é apresentado em 4 seções do livro de Isaías. Ele trata aí desse tema tão importante na questão futura de Israel, na sua redenção. O servo é aquele que será um instrumento da realização dos planos de Deus a Israel. Essas passagens estão previstas desde o capítulo 42 até o capítulo 63 no livro de Isaías. Nesse ponto aí do nosso estudo, é importante distinguirmos os Messias esperados pelos judeus e o Messias cristão, Jesus de Nazaré. Para nós, cristãos, as profecias messiânicas preditas por Israel alcançaram seu cumprimento por meio de Jesus Cristo, pois foi dessa forma que os apóstolos do Senhor compreenderam e enfatizaram as profecias. Então é importante que nós entendamos que o Messias esperado por nós cristãos, ou pelos cristãos da época, é Jesus de Nazaré. Essas profecias aí, elas já eram preditas desde Isaías, né? Por isso que Isaías é o profeta messiânico de grande importância teológica, porque ele enfatiza, né, isso. Entretanto, para Israel, o Messias tinha um papel mais político, já que as esperanças se reuniam na restauração do reino de Israel, do culto em Jerusalém, da dinastia de Davi, né? Além dessa última aí da dinastia de Davi facilmente ser visível lá nos capítulos 11 e no capítulo 55 de Isaías. Ou seja, né, lá Isaías diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isaías 1:1. Daí o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, né, de Ermate, das terras do mar. Isaías 11:11. Essa era a esperança de Israel quanto ao Messias. Uma restauração terrena e visível, diferente da visão profética, diferente da visão cristã, que é a salvação futura e invisível ou sobrenatural. Entendeu? Então, se a gente for analisar pelo contexto da época, havia uma esperança, né, pelos judeus de que viria um Messias político forte para resgatar toda a terra de Israel, para resgatar, né, vencer e ser soberano no futuro terreno ou de forma visível, de restauração de todo o reino de Israel, de união de Israel e na verdade o servo, o Messias, o profeta Isaías e o Messias cristão é o servo. Um servo que veio para resgatar, sim,
mas oferecer a salvação futura e invisível, ou seja, sobrenatural. Isso está lá em Isaías 9:6. Outro tema principal que poderíamos dizer que o livro de Isaías, o livro profético de Isaías traz, são essas duas nomenclaturas aí, o Santo de Israel, né? O Santo de Israel, título que é usado para Deus quase que exclusivamente por Isaías no Antigo Testamento. Ele não só enfatiza a santidade do Senhor, como reflete a preocupação do livro com a gravidade das ofensas de Israel contra Deus. Algumas passagens muito claras, como no capítulo 1, versículo 4, capítulo 5, versículo 19, capítulo 5, versículo 24, no capítulo 10, né? Várias passagens, Isaías usa esse santo de Israel e enfatiza muito a sua preocupação com a gravidade das ofensas de Israel contra Deus, como foi o caso de Acaz, né? Que é o não ouvir, não confiar no Senhor. E assim, tantos outros e tantos acontecimentos até hoje, tanto ainda que a ofensa, né, grave, não de Israel, mas do povo de Deus contra Deus. O Redentor de Israel, usado por Isaías mais de 10 vezes, né, referindo-se a Javé como o Redentor de Israel. Aquele outra característica importante, né, e muito forte, que Isaías usa por mais de 10 vezes, é o título de Redentor de Israel dado a Javé. Todas estão entre o capítulo 40 e 66, explicitando a graça, explicitando, mostrando a soberania do Senhor, né? Essas passagens todas aí do Redentor de Israel, que seria um dos temas principais aí, que é da escatologia do livro de Isaías. Outro tema principal do livro de Isaías, que assim poderíamos estar dizendo, é a escatologia de Isaías, do livro de Isaías, né, do profeta. O livro profético de Isaías é o reino futuro. O que é a escatologia? Segundo a Wikipédia, escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos, né? A consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. A palavra escatologia é derivada de duas palavras gregas que significa último e estudo. Vamos dizer assim, o lado apocalíptico, né? O lado do apocalipse, do fim, né? Dos estudos, o último dos estudos, ou seja, o apocalipse de Isaías, quer dizer o reino futuro de Israel é retratado a um descendente se assentando ao trono, ou seja, Javé governando e reinando no futuro. Poderíamos dizer assim, a questão do reino futuro de Israel é retratado como o reino centrado em Jerusalém, abundando a paz e a prosperidade, com um descendente de Jessé se assentando ao trono. A ênfase de Isaías, do livro profético de Isaías, da escatologia, né, final, do fim dos tempos, do Apocalipse, é o fato de que Javé vai governar e reinar. Esse é um dos temas principais aí do livro, se assim podemos dizer.
O esboço do livro, ele traz uma introdução, né, que é o prelúdio de 1 a 5, uma comissão no 6, aí na segunda parte, aí poderíamos dizer assim, que é o contexto assírio, né, que é os oráculos do período da coligação sírio-efraimita, que é a época em que era lá o rei Tígrates, né, e em que Acais fez lá, tentou fazer um acordo político lá para se livrar, não confiando no Senhor. Temos aí os oráculos contra as nações, do capítulo 3 ao 23, a conclusão apocalíptica, né, de Isaías contra as nações, do 24 ao 27, as maldições do período do cerco de Jerusalém, do 28 ao 33, conclusão apocalíptica das maldições, de 34 a 35, e a resolução da crise assíria, no capítulo 36 e 37, a transição para a crise babilônica, né? Aí começa a transição para a Babilônia. E a parte 3, então, seria os oráculos futuros dirigidos aos exilados, de 40 a 55, e a parte final, que é os oráculos futuros dirigidos à situação após o exílio. Então, esse seria o esboço do livro profético de Isaías. Qual que é a relevância, né, desse livro, desse profeta, desses livros proféticos de Isaías, a igreja hoje? O que poderíamos analisar e entender qual é a sua importância. A grande relevância desse livro profético, do profeta Isaías, para a igreja atual, está na aliança de Deus para com o seu povo. E claro, né, no seu não cumprimento por parte de Israel. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nossa grande reflexão, desse livro de Isaías, desse livro profético, ele nos leva a ter será que a Igreja de Cristo de hoje, moderna, tem se mantido conforme a visão de Deus, conforme a aliança que Deus fez com Israel, que Deus faz com a sua igreja, com o seu povo escolhido? Será que a Igreja de Cristo de hoje tem se mantido fiel ou tem se portado como Acais? Será que você, será que nossa igreja, nós que somos igreja, temos nos comportado como Acais, decidindo conforme a nossa própria vontade, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos, aquilo que é mais importante e mais interessante para nós? Adequando a igreja, adequando a nossa situação ao mundo secular, a bel conveniência do que, se eu estou bem, se você se sente bem, então está tudo bem. Meus irmãos, será que é isso mesmo? Será que nós não temos decidido? Será que a igreja tem se portado como Acais, decidindo conforme a sua própria vontade? A aliança com o Senhor não se resume em sacrifício, não. Antes, a aliança do Senhor se resume no amor. Segundo
próprio Jesus, o amor é a maior prova da aliança de Deus. Quem daria o seu próprio filho? Ninguém tem maior amor que este. Ninguém tem maior amor que Deus. De dar a alguém a própria vida, né, como Jesus, em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15, 13, 14. Quantos de nós, quantos de nossa igreja, quantas igrejas não têm se portado, não digo o amor que a gente, meus queridos, não digo o amor que a gente ouve todos os dias na televisão, no rádio, em qualquer tipo de música banal, música de principados e potestades e até músicas, hinos que se referem, perdão da palavra, ao amor, né? Diferente do amor verdadeiro, do amor bíblico, do amor que a gente vê nas passagens, como Paulo, né? No livro, seus escritos. Então, alguém dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Então, essa relevância importante da igreja de hoje é esse ensinamento do livro profético de Isaías. Entendeu? Esse é o propósito, esse é o que a gente deve parar para pensar e refletirmos ao estudarmos esses livros proféticos, principalmente ao estudarmos esse livro de Isaías, né, o profeta Isaías, que significa o Senhor salva, esse profeta que é chamado de o príncipe dos profetas do Antigo Testamento, porque ele tinha um enorme ímpeto, um caráter majestoso, tinha uma visão teológica forte, né, uma visão futurística e um conteúdo messiânico de sua profecia. Então fica esta aula. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado pela atenção. Deus nos abençoe para que possamos estar juntos na próxima aula. Amém. Amém. Glória a Deus.